Se você ainda tem dúvidas sobre o que é teoria da comunicação e de como que ela se faz dentro do estudo da linguística e da língua portuguesa, este vídeo é para você. Assista até o final e hoje nós vamos desbravar o mundo da comunicação. Sejam todos bem-vindos ao meu canal, eu sou o professor Anderson Garcia, com 25 anos de experiência no ensino da língua portuguesa. E hoje, pessoal, vamos trabalhar então com teoria da comunicação. Assunto muito, mas muito importante para quem vai prestar o Enem. A gente precisa distinguir aqui o que é comunicação, linguagem e língua. Sabemos que somos seres comunicativos. A comunicação é a base da nossa existência. Somos seres sociais. Mas afinal, o que é a comunicação? A comunicação nada mais é do que a possibilidade que temos de transmitir pensamentos, transmitir ideias, trocar mensagens. E isso nos dá o subsídio para sermos criativos, termos memória, pensamento, discernimento e cognição. Somos seres, então, conscientes da própria existência justamente porque conseguimos comunicar o nosso próprio pensamento. Mas quando falamos em comunicação, ela só pode acontecer caso ela tenha um suporte. E esse suporte comunicativo é que a gente vai chamar de linguagem. A linguagem, então, nada mais é do que o suporte por onde a comunicação acontece. E ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser verbal ou ela pode ser não verbal. A diferença aqui ela é básica. A linguagem verbal é aquela que conta com a presença de palavras. Já a linguagem não verbal é aquela em que há a ausência das palavras. Ela é utilizada de uma outra forma. Existem outros códigos de linguagem. Por exemplo, linguagem gestual, linguagem corporal. Já a língua é o código. A língua é a forma como a gente codifica a mensagem e envia. Eu costumo dizer que são as chaves. A gente tem aqui uma espécie de criptografia em que a gente vai codificar essa mensagem e vai enviá-la. Se o interlocutor do outro lado tiver as chaves para abrir aí o cadeadinho, ele então vai conseguir receber esta mensagem, interpretá-la e assim se fazer munido do resultado desta mensagem, né? Vai criar ali então um enunciado, tá? Então uma pessoa que fala inglês vai conseguir se comunicar com outra pessoa que fala inglês. Caso haja chaves diferentes para a decodificação desta mensagem, teremos ruído na comunicação. E aqui é até bem importante falar que a palavra ruído, ela se refere quando há um problema comunicativo, quando a comunicação não acontece por algum evento, né? Seja um elemento da comunicação que esteja ausente, seja por uma questão, né, por uma questão de código que esteja também interferindo. Então sempre há aí algum problema que vai fazer com que a mensagem não consiga ser interpretada da melhor forma possível. Passando então para os elementos da comunicação, é bem importante dizer que a comunicação ela só vai ser efetiva, ela só vai acontecer se os 6 elementos estejam presentes. Então nós temos, de antemão, que dizer que há 6 elementos na comunicação. Dentre eles temos o emissor, o receptor, a mensagem, o canal, o código e o contexto. São 6 elementos. Caso um desses elementos não se faça presente no momento de comunicação, a comunicação não vai acontecer. Dentro do processo de comunicação, a gente pode colocar em evidência um dos elementos comunicativos. E assim a gente vai ter uma função específica para a linguagem. Por exemplo, se eu tenho uma linguagem voltada para o próprio emissor, eu vou ter um discurso, por exemplo, em que vai se estabelecer aqui uma visão subjetiva. E aí eu tenho função emotiva ou função expressiva. Agora, se a gente colocar do outro lado, né, o receptor em foco, nós vamos ter função apelativa. Na função apelativa temos os textos de convencimento, são aqueles textos que querem então, né, convencer o leitor, né, persuadir de alguma ideia ou pensamento. Por exemplo, os textos publicitários são belos exemplos de função apelativa. Agora, se eu colocar em ênfase a própria mensagem e trabalhá-la de maneira artística para que ela toque sentimentalmente, né, o meu emissor, eu tenho aí a chamada função poética. Posso usar também a comunicação
posso usar a linguagem, posso usar o próprio discurso para testar, fazer o teste do canal, e aí eu vou ter a função fática. Sempre que você, por exemplo, diz alô ao telefone, você está testando se o canal de comunicação está aberto. Então, quando você usa linguagem, né, para fazer o teste do canal, você está usando a linguagem em função fática, função de teste de canal. Tá? Então, função fática é aquela para testar o canal. Depois, quando você tem aí então a comunicação voltada para o próprio código, né? Então o código em evidência, a gente vai ter função metalinguística. É nada mais do que a língua falando da própria língua. E por último, nós temos a função referencial, que é daqueles textos em que o contexto vai ser colocado em evidência, né? Então a referência, os elementos referenciais sempre colocados em evidência para que a gente possa se situar, né, dentro das informações e estar assim inteirado dos assuntos e conseguir fazer com que o momento real de comunicação seja efetivo. Por exemplo, os textos jornalísticos são belos exemplos de função referencial. Muito bem, espero que vocês tenham entendido esta videoaula. Caso ainda fiquem com alguma dúvida, vocês podem deixar os seus comentários aqui abaixo. Não deixe de dar um gostei aqui, de dar um like e se inscrever no canal para que possamos fortalecer aí os algoritmos do YouTube e que ele entregue este vídeo para mais pessoas, certo? Espero vocês aqui então na próxima aula e tchau!